Agora vai, hein? Joia. Tudo bem? Belezinha, tudo certo? Vamos seguir aqui então com nossos vídeos, nossas aulinhas aqui do nosso projetinho .NET. Então vamos para o banco de dados SQL Server. Então vou aqui direto na SQL, a gente vai montar aquela estrutura da que a gente tem ali de filmes, né? Então temos nossos filmes e as outras tabelas auxiliares. A gente até uma colinha aqui do último vídeo, a gente tem aqui as entidades. Então a ideia é criar essa estrutura aqui no SQL para a gente poder utilizar no nosso sistema depois, tá bom? Nosso sisteminha ali da nossa API C Sharp. Então eu vou criar uma base de dados aqui no SQL Server. Eu estou usando a versão Express, tá? Então pode ser Express, versão SQL normal também. Funciona. Pode ser qualquer ano, tá? Qualquer versão aqui do SQL Server Management Studio. O SQL Server em si pode ser do 2005 para frente, tá? Não tem problema. A gente vai criar só a base, usar o básico aqui do SQL mesmo, para ter o banco de dados, tá? Mas filmes DB, pedir para ele criar para a gente essa base. Uma vez que ela esteja criada aqui, vamos começar a brincadeira aqui para criar as tabelas a partir de um new query. E aí eu vou disponibilizar uma versão das consultas lá no Git. Aí vocês conseguem usar para poder criar, fica mais fácil, tá? Antes da gente criar, e para eu lembrar de fazer isso, deixa eu só ver se está tudo atualizado aqui no Git do repositório. Vou dar só um git status aqui para ver como estão as coisas. Está tudo atualizado. E aí eu vou criar uma branch para a gente poder utilizar ali como base. Tá bom? Então, dessa parte de banco de dados. Vamos lá então, criar uma branch. Nossa feature do banco de dados. Database End Framework Core, tá? F-Core. Vamos só ver se ele criou bonitinho aqui. Engagement List. E aí eu vou trocar para ela, tá? Fazer um checkout. Poderia um checkout -b, ele já cria também. Também funcionaria. Tô fazendo no passo a passo aqui, tá? Ó, então eu sei que ele trocou olhando aqui na frente. Tô usando o prompt do Git Bash ali, tá? Para poder ficar coloridinho, assim, fica melhor pra gente identificar as coisas. Então, e olhando aqui, a gente não tem nada. A gente vai implementar ainda e depois subir essas alterações no nosso código. Ok. Eu vou deixar aqui uma parte pra gente colocar esse script. Vou deixar na infra. Tá, então vou criar aqui uma nova pastinha aqui de scripts. Criar um arquivinho de texto, tá? Pra gente poder incluir aqui um text. Scripts DB. E a gente vai incluindo aqui, tá? Então, primeiro a gente vai criar a tabela de gênero. Eu já deixei aqui meio que no jeito, ó, pra gente ganhar tempo. Tabela de gênero. Aí, depois ele criar de gênero, a gente vai criar a tabela de filmes. Aí vai ter o ID, o nome, duração, gênero. Depois a gente cria a parte do ator. Que vai ter o ator ID. E aí ele vai ter aqui o nome do ator. E aqui vai ter a parte do elenco. Boa. Deixa eu só ver, eu acho que tem que fazer um ajuste, porque no elenco tinha colocado pra gente, tinha uma chave também pro elenco, né? Deixa eu confirmar aqui. Elenco. Deixei um elenco ID. Então eu vou ter aqui o elenco ID também, tá? Elenco ID. Sem inteiro, not new. E eu quero também que os campos, ele gere para mim a chave sozinho, né? Vai ser um identity. Então vamos ajustar aqui. Identity de 1 em 1. Do gênero vai ser assim. Parte do filme também. Ator também. Do elenco aqui pro o meu elenco ID também vai ser assim. Boa. E é isso, bora. Vamos testar aqui agora, copiar isso. Vou voltar lá no SQL Server. E aí aqui a gente coloca esses scripts aqui para a gente gerar. Só se certifique que você está na base correta, né? Estou na FilmsDB. Aqui eu vou pedir para ele gerar gênero.
Rodou certinho. Se eu dar um F5 aqui na tabela, em Tables ele já vai aparecer aqui pra gente. O gênero. Vou cadastrar, na verdade, criar aqui o filme. Selecionei, F5. Uma coisa que você pode fazer também é selecionar a tabela, dar um Ctrl F5 que ele valida a sintaxe, está certinho, né? E aí com F5 você confirma e aí realiza a criação da tabela, tá? F5, ele montou aqui do elenco também. Se eu fizer um refresh aqui, ele vai carregar as 4 tabelas. Boa, aqui eu posso apagar, que a gente já tem aqui, né? Vou colocar aqui, ó, scripts de criação da tabela. E aqui eu vou ter uns scripts de carga. Aí eu deixei aqui também alguns, vamos ver se tem que fazer algum ajuste. Ó, pedi para cadastrar alguns gêneros. Eu acho que só o ID, vou ter que ajustar aqui, né? Que ele vai gerar o gênero para mim só. A não ser que eu criasse a do gênero 100. Bom, ele já vai fazer na ordem ali. Dá pra gente remover. Vamos ajustar aqui, ó. Eu vou ter só a descrição. Beleza, descrição. Ele já vai criar automaticamente do 1 ao 10, então já vai dar certinho. Vai tirar só esses valores, não? Beleza, animação, suspense e assim por diante, consecutivamente. Beleza, vamos testar aqui esse do gênero para a gente fazer os demais. Então, vou selecionar tudo, Ctrl F5, validar a sintaxe, F5, rodou. Fazer um select aqui para ver como estão os dados de gênero, está tudo certinho, né? Aí, bonitinho pra gente aparecendo. Vamos cadastrar alguns filmes aqui também. E vai ser a mesma ideia. Vou tirar só esse campo ID que ele vai gerar pra gente, né? Então tem Vingadores. Eu não curto de terror, mas deixei só um só pra gente poder testar aí. Toy Story, tá. Aí eu vou remover esse ID. Que aí ele já fica no jeito bonitinho pra gente, né? Nome, duração e o ID do gênero, tá vendo? Eu não estou passando o texto, tenho só a chave dele. E como viu que já tá rolando aqui certinho todos, ó, selecionei, dei um F5, cadastrou tudo. Se eu buscar aqui agora filme, vai ter os 10 filmes aí cadastrados. Tem aqui ator também. Vou deixar no projeto aqui. Eu vou remover essas chaves e a gente já faz o volta com o select também, tá? Beleza. Então, vamos incluir aqui os atores. Opa. Agora foi. Ctrl F5, validou. Estão aqui também. E eu já deixei o cadastrar alguns elencos aqui, né? Os atores relacionados a filmes. E aí tem que bater as chaves certinha, né? Estão olhando aqui nossos elencos. Tem eles certinho aqui pra gente. Boa. Agora a gente vai criar a Connect String do banco pra gente poder usar na aplicação. Eu vou olhar aqui, ó, no meu Connect, eu tenho aqui o nome, né, do meu banco. Eu estou usando o Windows Authentication, então não vou precisar passar usuário e senha. Se você estiver usando a opção que tem que especificar usuário e senha, aí você vai ajustar a Connection String com esses parâmetros, tá? Não é o meu caso. Então eu vou criar aqui, ó, qualquer local aí, para cenário de trabalho, um documento de texto. Vou chamar de conexão. E aí ele está com a extensão .txt. Se não estiver aparecendo a extensão para você, você clica aqui, ó, em exibir. Deixa eu expandir aqui. No exibir, ele vai ter essa opção, ó, extensão de nomes de arquivos. Se ele estiver desmarcado, aí ele não mostra, você só marca. E aí vai aparecer para você certinho a extensão txt. E aí você vai vir aqui, ó, remover esse ponto .txt, coloca ponto .udl, tá? Confirma. E aí pode abrir esse arquivo. E aí ele carrega aquele
macetezinho que a gente já usa, né, de propriedades. E aqui você vai colocar o servidor, a instância aqui dele. Vou colocar como integrado, porque eu não estou passando usuário e senha, e ele já vai carregar aqui os bancos de dados, né? No caso é FilmsDB, clique em testar conexão, teste com sucesso, e aí eu posso voltar aqui e alterar para o meu TXT, altero sim, e ele já gera para mim a Connect String. Vou pedir para ele carregar aqui para mim. Ó, arrastar a conexão para cá. Então ele monta isso. Eu vou considerar essa parte daqui, ó, depois desse SQL OLDB, do integrated para frente, tá? Vou trazer para um outro arquivo de texto aqui. Eu vou deixar primeiro aqui, ó, o database. Eu tenho dessa data source, esse é meu servidor. Vou colocar primeiro servidor, ponto e vírgula, aí o banco de dados. Opa! Depois ponto e vírgula aqui, né? Ó. E aí depois vai vir a parte da autenticação, que tá como Windows Authentication. Ele aparece assim para mim, André Note, porque é o nome do meu é o host, né? Ó. Se eu fizer aqui, ó, abrir um CMD, usando lá no iniciar executar da CMD, e eu fizer o comandinho host name, ele vai mostrar aqui, ó, o André Note, aí fica o nome do servidor, o nome da máquina. Como eu estou usando o Express, ele fica barra SQL Express. Se você estiver usando um SQL Server que não for o Express, aí vai ficar só esse nome aqui mesmo, tá? Então essa é a minha connection string. Boa! Já temos então aqui no projeto as queries que vocês vão usar aí. Já criei lá no banco de dados. Eu só não criei o do banco mesmo, mas botão direito, novo database. Aí só cria o banco e depois vocês incluem as tabelas, tá bom? Boa. O que mais? Vamos vir aqui, ó, na API. E aí eu tenho um arquivinho de configuração app settings. E aí eu vou criar a connection string aqui já, tá? Então vou escolher aqui a primeira opção. Olha, já aparece connection strings. Vou chamar aqui de filmdb, 2 pontos, e aqui a gente cola essa connection string, tá? Copiei, colei, e aí tá bonitinho aqui. O legal do Windows Authentication é que não fica exposto, né? Usuário e senha. Geralmente em aplicações aí, ambiente produtivo, você vai ter usuário e senha mesmo. E aí depende da arquitetura da aplicação. Se estiver usando a AWS, aí você não vai deixar essa senha exposta aqui, você vai ter a sua chave lá no serviço do Secrets Manager, que ele deixa criptografado, bonitinho, aí você usa o serviço para poder recuperar essas credenciais, tá? No nosso caso aqui, Windows Authentication já nos atende. Ok? Então temos nosso banco, nossas consultas. Muito bem, dá para a gente partir para o código agora, para implementar toda essa configuração do Entity Framework. Então agora a gente vai configurar o Entity Framework, então a gente tem algumas libs aqui para a gente poder incluir, tá? No projeto. Como a configuração do banco vai ficar no projeto de infra, vai ser nele que a gente vai incluir essas bibliotecas, tá? Então aqui em infraestrutura eu vou expandir, aqui dentro de dependências, eu vou adicionar agora no Nugget, Manage Nugget Packages. Então a gente vai incluir aqui essas bibliotecas, eu vou aqui em Browse, que é onde ele vai buscar pra gente. E eu coloco aqui esse Microsoft.Entity Framework Core. Aí ele vai buscar aqui pra gente. Deixa eu ver só a dependência aqui, se ele... dependência. Eu vou ver se ele permite aqui. Não, vou usar 6. A última das 6, porque é a versão que a gente tá usando, né? Vou dar um install. Pedir para ele configurar pra gente. Dá um apply, confirmo, aceito. E aí ele instala para mim os recursos aqui, tá? Não deu nenhum erro. Então posso ir pro próximo, que agora é o core específico, né? O Entity Framework Core pro SQL Server. Aí, se você estiver usando outro banco, aí você precisa ajustar pro correspondente, tá? Então, vou aqui na versão 6. Se você estiver trabalhando com a 7, você pode usar a última versão do 7. Aí temos já o 8, né? Também, ó. Pode usar do 8 também, tá? Pedir fazer a instalação, e aí são as duas confirmações lá. O aplicar, e aí depois o acertar. Aceitar, né? Acertar no interior.
Ok, nenhum erro. E a gente tem a última aqui, a Tools. Então, também vou fazer essa inclusão aqui. Browse, seleciono, ajusto a versão certinho. Depois a gente pode criar uma com a versão 8 e eu vejo certinho os detalhes, né? O que tem de novo ali, mas no geral, essa parte básica a gente pode usar da mesma forma, tá? A gente só vê se tem alguma melhoria, alguma coisa expressiva legal que dá pra gente usar. E aí eu apresento para vocês, tá? Boa! Então com isso a gente já configurou as libs necessárias. Se houver aqui independências, packages, vai aparecer aqui os 3 bonitos. Olha só, eles estão aí pra gente. Ok. Agora, continuando aqui na infraestrutura, eu tenho repositories, tenho os nossos scripts. Eu vou deixar o nome aqui das 3 libs também, só na hora de vocês terem que configurar. É porque já vai estar nessa versão do SQL, tá? Mas se vocês precisarem, eu vou deixar o... quiser fazer, instalar também, tá? Então, ó, as libs... vou colocar description só para saber que são elas, tá? Se vão ser incluídas... Aí já tem um comandinho, se quiser fazer ver a linha de comando aqui do... Deixa eu mostrar aqui do Nugget. Tem o para console, mas você pode usar aquela interface também. Você só seleciona aqui, informa o nome de cada biblioteca, tá? Vamos criar o contexto, então. Então, o contexto é que vai permitir a gente fazer a conexão com o banco de dados. Eu posso ter vários contextos, né? Se eu tiver várias bases de dados. Então, vou criar uma pastinha aqui de context. Pensando no cenário de microserviços, a ideia é que você tenha um banco ali de dados, né? Se tiver alguma coisa externa, geralmente, né, o ideal, pelo menos, né, a recomendação que o pessoal coloca ali para microserviços é que cada aplicação, cada microserviço tem o seu próprio banco de dados e a comunicação entre eles flua ali utilizando APIs ou, de repente, um mecanismo ali de mensageria, tá? Então, vamos criar nossa classe. Eu vou chamar ela de filme, dbContext, só para poder associar ali com a parte de contexto do ente, tá? Remover esses views ainda mais, converter para file scoped, alterar aqui para público, tudo que vocês já conhecem que a gente faz. E aí o que caracteriza ela ser uma classe dbContext é que ela vai herdar aqui dessa dbContext do Entity Framework Core. Boa, muito bom. E aí eu vou ter aqui também, posso fazer algumas configurações no construtor. Vou implementar ele aqui, né? O nosso construtor vai ter o mesmo nome da nossa classe. E aí eu vou passar o parâmetro aqui para ela, onde eu vou ter o meu dbContextOptionsBuilder. Options, não precisa do builder. E aqui a gente vai falar que ela vai ser para essa classe. Filme dbContext. Chama aqui de opções. E aí eu passo isso para minha classe base, né? Base Options. Boa. Aí ele já fica configurado certinho. E aí o que a gente vai definir agora vão ser os meus sets de dados. São as tabelas, basicamente. Então eu tenho esse objeto aqui, ó, esse tipo dbset. E aí eu defino a minha tabela. Por exemplo, filme. E aí vai ser na parte de entidades, tá? Então ela vai ser serão os meus filmes, getSet. Faça a mesma coisa para os demais, tá? Ó, posso até copiar a estrutura aqui, ó. Então a gente vai ter gênero. E aqui vai ser gêneros. Teremos nossos atores. Que é elenco. Nossos elencos. Boa. E aí eu posso também fazer uma customização, que é onde eu vou configurar o nome dos campos, né, para ele trazer para mim também. Aí para fazer isso, eu crio um método que eu vou sobrescrever ele, um método protegido lá da dbContext. Então vou usar esse override, ele é void, aí vai ser esse on model create, ele até aparece pra gente, já aparece aqui o model builder. Então é a partir dele que eu faço a customização, tá? Então eu posso, por exemplo, aqui a nossa model builder, vou pegar minha entidade, vamos fazer aqui o gênero.
Então, a partir de gênero, aí eu consigo customizar essa tabela. Então, por exemplo, da chave dela, né? Ela tem a chave. E aí aqui eu uso aquele recurso do link, né? Ó. Então, por exemplo, aqui, quem que é a chave? Ele pega o P ponto, ele vai encontrar aqui o gênero ID e eu faço a configuração do meu gênero, tá? Aí eu posso configurar as demais propriedades também. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar, copiar esse trecho de gênero também, eu vou ter aqui o ponto property, onde eu vou pegar aqui, eu tô usando P de parâmetro, mas poderia ser qualquer letra, tá? Aí o campo é descrição, né? Então eu consigo aqui definir, tipo, se ele é requerido, se eu vou ter também, por exemplo, qual o tamanho máximo dele, max length. Então a descrição vai ser até, isso aqui é do gênero, né? Até 100, 150. Então eu consigo customizar dessa forma, tá? Então fiz aqui para gênero, aí eu poderia até criar outros métodos aqui para poder deixar mais organizado. Então posso ter aqui, ó, configure gênero. E aí eu vou usar essa Model Builder, né, que eu preciso dela. E aí toda essa configuração aqui do gênero eu deixo aqui dentro. E eu só invoco aqui configure gênero, ou então poderia ser configure set gênero, configuration, então pode ser o nome que você achar. Mais joia aí, mais bonitinho. Mas é que ele já faz do gênero e aí eu consigo organizar, fica separado, né? Quando eu for criar cada um da minha tabela, tá? Vou fazer para filmes também, ó. Vamos criar um segundo aqui, configure filmes. E eu chamo aqui, ó, configure filme. Faço meu model builder. E aí só não posso esquecer aqui de colocar a tabela correta, né? Na entidade, né? Filme. Então vou ter aqui o meu filme ID. E aí quando eu tiver os outros campos, ó, nome, é requerido. O nome pode ser, sei lá, 100. Vou deixar 150. Por enquanto, tá? Ó, nome. Aí eu tenho uma duração. Duração requerido, mas ele não vai ter o max length porque ele não é texto. E aí eu consigo ir fazendo todas essas configurações aqui, tá? Aí uma coisa que eu vou ter, ele já cria, definindo o DB7 por padrão, ele já vai criar pra gente. Mas aí se você quiser customizar, definir algum nome de campo, aí você usa essa anotação aqui do entity para poder customizar. Tem até um da tabela, acho que é true, deixa eu lembrar aqui, ó, table. Que aqui é da entidade, aqui ele está se referindo ao reskin, né? Por isso que ele não está... Aqui, ó, to table, qualquer tabela, né? Opa! E aqui você define o nome da tabela, né? Por padrão, ele coloca no plural, igual aqui, né? Dos DB7s. Então, se você não quiser que ele faça esse padrão, você queira customizar, aí você usa esse to table que ele vai respeitar o que você configurar aqui na hora da criação, tá? Pode até deixar o dele a partir da tabela até. Configuração do nome à parte, né? Só para ela. E aí depois o outro você deixa só para os campos, as propriedades, certinho. A gente tem também o relacionamento, né? Entre aqui o gênero e o filme, né? Porque o filme vai ter um gênero atrelado a ele. Então o que a gente pode fazer aqui, vou copiar essa primeira parte do model builder da minha entidade filme. Aí eu vou dizer que vai ter um, e esse um aqui, pode ser mais, vai ser um parâmetro do meu gênero, que é o objeto, tá? Porque o objeto vai representar a minha tabela.
ela vai ter com muitas. E aí eu tenho que definir aqui a minha chave estrangeira, né? For key. E a minha for key aqui, ela vai ser meu gênero ID. Boa. Tem tabelas que eu não preciso customizar, essas que tem relacionamento, é bom fazer certinho aqui o relacionamento entre elas, tá? Eu incluí aqui a parte do ator, tá? Então, você tá na tabela. E aqui coloquei a parte da chave. Então, a gente já tem aqui... Eu só preciso separar, né? Acabou ficando misturado aqui o fio gênero, né? Vamos pegar aqui, ó. O gênero está aqui. Beleza. A tabela, né? Ó. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Aqui tá a tabela de gênero. Aí aqui tá de filmes. Só organizar essa bagunça aqui. Beleza. Filme. Tem as propriedades todas de filme. De ator, vamos deixar certinho no seu método equivalente. Vou comprimir só para diminuir isso aqui. Private Void, configure. Botei um Model Builder. Model Builder. E esse void aqui diferentão, hein? Ó, void. Certo. E aí você vai ver que a cor dele fica diferente dos demais, ó. Tá vendo? Então, um amarelo, outro tá sei lá, são ambares. É porque eu não tô chamando. Configurei, mas não chamei ele, né? Configure ator. Aí ele agora vai ficar igual os demais. Ó. Agora vamos fazer o do elenco. A gente fecha aqui essa parte. Private Void, configure elenco. Temos nosso Model Builder. Model Builder. Dá pra gente colocar aqui, essa parte, e a gente vai ajustando, né? A tabela de elenco. Aí o legal da parte da chave aqui do elenco é que ele foge do padrão ali, que ele tem uma chave, né? Na verdade, um campo como chave, né? A gente pode colocar aqui. Deixa eu até ver na tabela como é que ficou quando a gente criou. Parte do elenco. Que ele vai ter a chave dela composta. Ele até ficou duas aqui. Mas eu vou ter minha PK aqui também, né? O elenco ID. Vamos voltar aqui no design, editar. Ó, porque eu quero que elenco também seja parte da minha chave. A diferença é que elenco ele vai gerar e as demais ele já vai herdar, né? Se eu der só um refresh aqui só pra gente ver que ele atualizou. Beleza. Mas aqui como é que fica esse resky, né? Ó. Aí aqui eu vou criar um objeto. Ó. Então ele tá, vou deixar como P. Aí o que eu vou fazer aqui vai ser, eu vou dar um new. E aqui eu vou pegar os campos que eu quero. Então vou ter elenco ID. Vou ter o ator. Na verdade, filme primeiro, né? Filme ID. Ator ID. Então a chave composta é assim, tá? Que mais? Vamos fazer os relacionamentos agora, né? Então vou fazer o relacionamento do elenco com o filme. Então vou dizer aqui o elenco ele vai pertencer a um filme. Então aqui eu vou fazer o filme com muitos. Aí esses muitos aqui, deixa eu ver se eu vou ter certinho. Se a gente inclui lá o elenco. Tá, com o elenco. E aí repara que muda aqui o objeto que ele está se referindo. Então é outro. Um é o P, outro é o F na hora de fazer a relação. E aqui eu vou vir com o meu res foreign key. Tem como chave estrangeira lá o primeiro. Que é o filme ID, né? Para o meu elenco. Boa. Aí, além disso, o elenco também se relaciona com o ator. Então, eu vou copiar essa estrutura. E aqui
eu vou atrelar ele aqui a ator agora, né? Tem um ator, esse com muitos fica sem nada, e aqui eu vou fazer com um ator ID. Só que é o mesmo, não tem o mesmo parâmetro aqui. Tá aqui eu usei o E, mas vamos manter o mesmo. Pezinho. Então eu tenho a tabela, tenho as chaves, e aqui eu tenho os relacionamentos com as demais tabelas, tá? E aí falta chamar aqui esse configure elenco. Ele vai fazer parte, né? Então eu coloco ele aqui, ó. Configure elenco. Passando o Model Builder. E aí tá configurado certinho. Boa. Agora vamos setar a configuração do banco de dados, né? Para ele saber que ele tem que buscar as informações dessa minha base aqui, né? Desse meu app settings que eu defini a minha connection string. Vamos aqui então na nossa classe de inversão de controle. E aí eu vou criar um método aqui de configuração do banco de dados, tá? Pode ser até privado. Configure database. E aí eu vou aceitar aqui, vou colocar como parâmetro minha iConfiguration. Vou precisar dela, e aí eu passo aqui como parâmetro, tá? Chamo meu configure database, e aí eu passo essa configuration que eu já recebo aqui lá do meu arquivo, do meu projeto, né? Inicial, que inicia a classe program. E aqui como é que vai ficar? Eu vou ter, eu preciso também do serviço, tá? Vamos copiar ele aqui, a assinatura. Configuration e services. Então aqui, e aí eu já ajusto aqui. Ele tá vendo? Legal que ele já aponta. Opa, quebrou o parâmetro faltando. Então aqui a gente vai colocar essas services. Eu vou adicionar um DB context para ela. E aí aqui eu vou colocar a minha classe da infraestrutura, que a gente definiu como filme DB context, né? Eu vou definir, ele não vai encontrar. Já achou aqui. Então, acha assim, beleza. Porque eu tô aqui na de controle, né? A gente já, como a gente precisou incluir o repositório de implementação, então já faz parte daquele projeto, né? Por isso que ele já encontrou. Então, defini aqui a classe. E aí aqui eu vou configurar algumas opções. Vou chamar de OPT, de Options. Então, e aí a gente coloca aqui embaixo, ó. Essas opções vai ser usar o SQL Server. Tem ali embaixo essa opção. E aí aqui eu preciso informar minha connection string. E vamos configurar ela aqui em cima antes, tá? String, connection string. E a gente vai buscar do configuration. Uma das formas de fazer, né? Eu tenho algumas. O seu get connection string. Geto, né? Geto não vai. Get connection string. E aí aqui vai vir meu ponto e vírgula, os pontos. E a gente informa esse nome aqui, ó. FilmeDB. Aí aqui ele vai encontrar pra gente. Connection string, a gente seta. Bonitinho. Aí ele consegue se resolver na hora de inicializar a aplicação aí, tá? Parte do banco é isso que a gente consegue fazer agora. É para o nosso repositório. E agora fazer as chamadas, né? Certinha. Sem a lista. Aqui eu tô na context, né? No repositório. Repositories. Eu não preciso mais dessa lista. Posso removê-la. Aqui nessa inicialização também. Na listagem. Eu também vou remover isso. Vou deixar retornando nulo só para ele não dar erro. Então agora a gente vai, para fechar esse vídeo, a gente vai fazer essa configuração dessa camada de repositório, beleza? Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos incluir aqui nossa classe. Filme DB context. Deixar o underline. E a gente vai injetar ela aqui na nossa aplicação. Então, a nossa filme DB context.
Da bonitona aqui. Filme DB Context. Aí. Boa. Vamos fazer primeiro... vamos para a listagem. Acho que é mais simples. Então a gente monta ela primeiro, depois a gente faz as demais, tá? Então o que eu vou fazer aqui é pegar para essa filme DB Context. Vou acessar aqui meus filmes e aí vou pedir para fazer a listagem deles. To list, o que a gente pode fazer é pedir para trazer ordenado, né? Eu vou ter que quebrar as chamadas aqui, ó, usar o ponto order by. E a gente usa nosso queridão link para parametrizar aqui o que a gente quer ordenar. Pode ser pelo ID, pode ser pelo nome. Então a gente vai fazer assim, ó. Defina isso e aí ele vai guardar para mim esse resultado em filmes. E a gente retorna esses filmes, tá? Nossa listagem inicialmente está pronta. Pesquisa por ID. Vamos lá. Remover esse throw aqui. Então tudo começa com a nossa DB Context. Ela vai ter nosso DB7, esse filmes. E aqui a gente agora vai fazer a pesquisa, né? Vou buscar meu primeiro, por default. E aí eu vou usar aqui, ó, meu parâmetro filme ID. Se ele for igual, o meu ID. Ou então eu posso usar ainda, se não quiser usar o ID, eu posso usar o equals. E nesse equals eu passo esse ID também, tá? Tá faltando um parêntese, vírgula. E aqui eu vou ter como retorno um objeto filme. E a gente retorna ele. Retornar filme. E aí ele fica em verdinho porque ele fala, ó, pode ser que ele seja nulo, né, ó. Talvez seja nulo. Aí ele fala, se você definir que aqui ele talvez seja nulo, ele... Aí ele passa aqui pra gente. Tá bom. Mas vamos deixar sem aqui. Mas já implementamos nosso segundo método, listagem, pesquisa. A gente vai ter os demais, mas vamos fazer um teste agora para a gente ver como tá ficando aqui essas chamadas. A gente até já marca aqui, ó, listar. A gente não tem endpoint da pesquisa ainda, mas aqui está implementado, subindo nas camadas, né? Então tem um banco de dados aqui embaixo usando o link, minha classe context. Aí eu vou ter meu repositório. Acima do repositório eu vou ter minha camada de serviço, que a gente já fez nos últimos vídeos. Então vou deixar eu pesquisar por ID aqui, minha listagem. Mas ó, ele já chama o repositório. O legal de separar em camadas é, independente de eu estar usando a minha lista, usar SQL, MySQL, MongoDB, um DynamoDB, tá na camada de repositório. Não mexe nada, não muda nada na minha listagem. Na camada de serviço, listagem, cadastro do CRUD, né? Ele continua da mesma forma. E a minha controller aqui na API, como ela utiliza essa camada do serviço, também para ela fica agnóstico, né? Então, se eu mudar lá embaixo, não me afeta em nada. Ele continua funcionando, né? A listagem. Vamos ver se isso é verdade. Deixa eu só deixar também aqui marcado em program, né? Ó, na minha main. Porque aí ele vai entrar nesse configure. E deixa eu só confirmar. A gente chamou a configuração do banco também, né? Aqui embaixo. Certo. Vamos ver se ele vai entender essas configurações que a gente fez, hein? Dá um Ctrl Shift B para compilar tudo aí. E vamos dar um play e subir a aplicação. Beleza. Dei um play na nossa API incrível, maravilhosa e vamos testar. Então ele iniciou, já veio aqui na minha classe program, no método main. Aqui já é da aplicação. Ó, vamos entrar no detalhe dessa configure, F11. Ó, configure database. Ó, vamos ver se eu consigo pegar connect strings. Pegou isso daí, setou, bonito. Setou nossos repositórios, gestão de dependência. O que importa é esse run. Vamos ver se esse run vai, hein? Subiu, ó. Subiu aqui a aplicação. Apareceu a telinha. E aí ele vai parar lá pra gente ir na controller. Ele já chamou o get listar. Vamos lá no service. Foi. E finalmente, repositório. E vamos ver, olhou no lance. Primeira vez que ele faz a carga, ele funciona aquele modo lazy load, meio preguiçoso. Então ele primeiro demora um pouquinho mais. Mas ó, foi e ele retornou aqui os 10 itens da nossa tabela.
Ele tem aqui os IDs, né? Duração, filme ID, o nome. Aí falta relacionar aqui, né? O gênero e o elenco. A gente vê isso na sequência. Mas vamos ver se ele tá retornando aqui bonitinho. Tem a parte de conversão, que a gente fez também no finalzinho do último vídeo, da última aula, né? Para ele transformar em DTO. Na hora de transformar em DTO, que a gente teve um problema, porque o gênero não tá sendo carregado, né? E aí ele fica como nulo, por isso que ele deu esse problema aqui na hora de converter. Mas ele conseguiu buscar a informação. Vamos fazer só uma tratativa? Deixa eu só ver aqui, eu tô no filme, converter para DTO, né? Vamos só ajustar essa parte para ele não quebrar aqui, pra gente ver o resultado e depois a gente vai incluir para ele trazer, tá? Esse dado. Na domain entidade filmes. Essa conversão para DTO, né? O gênero, né? Então vamos ver aqui. Eu posso deixar ele como nulo se ele não tiver informação. Então eu posso analisar aqui, ó. Gênero diferente de nulo e gênero descrição. E eu vou usar aquele string is no orange. Então se for diferente de nulo e não for vazio aqui, aí eu carrego a descrição. Se não, eu vou deixar ele como vazio, empty. Vou ter que ajustar isso só aqui embaixo também, né? Esse é o gênero. Só que aqui eu tenho que colocar filme. Aqui também vai ter o filme aqui na frente. Boa. Posso remover esse. Deixa eu ver se eu... acho que assim eu não preciso implementar no lado do DTO. Isso a gente já faz também. Descarregar novamente a aplicação. Mas a gente precisa carregar aquele gênero ali também. Aqui foi. Esse breakpoint eu posso remover da program, porque a gente já viu que ele está conseguindo, né, subir a configuração do banco. Aqui está na nossa controller, vou remover o breakpoint. E aí vamos aqui na hora de... O problema está na conversão, né? A listagem a gente já viu também que está ok. Ele está conseguindo, né, trazer do banco os dados. Vamos ver aqui essa conversão. Pelo primeiro item já vê se resolveu. Converteu, veio. Beleza, o gênero tá ficando vazio. Então aqui ele já resolveu pra gente. Retornou aqui o DTO. Estou no serviço. Vai voltar na controller. F5 e... Olho no lance, tá lá! Conseguiu retornar as informações. E aí você vai ver que o gênero tá vazio mesmo, né? Beleza. Vamos fazer aqui na controller, vamos fazer a pesquisa. Que a gente já implementou também, né? Eu vou copiar esse listar. Altera aqui pela pesquisa. E aqui eu vou colocar o ID, né? Inteiro ID. E aí eu vou colocar aqui, ó, na assinatura da rota, o parâmetro, ó, do jeito que eu coloquei, o mesmo nome, ID. Só que eu coloco entre chaves aqui, tá? Pesquisa. E aqui eu mudo o método, não vai ser mais listar, vai ser o pesquisar por ID, passando o ID. E aí diz a lenda que ele encontra o filme, não filmes. Fazendo a consulta. Tcharam! Carregou a telinha. Ele já carregou aqui os filmes que eu tiro breakpoint. Então, vou colocar aqui o ID 4 para Harry Potter, né? 4, dei um Enter. E aí o breakpoint já parou aqui. Aí o parâmetro chegou. 4. Isso é um bom sinal. Vamos lá. Serviço. Vai fazer a chamada no repositório.
Aqui ele fez a pesquisa, achou o objeto, retorna pra gente, bonitinho, tá na controller e ele vai voltar ali na tela, né? Ó. Então tá aqui, ó, filme ID, nome, tudo bonitinho. Muito bem. Então, conseguimos implementar o início aí do banco de dados e ele tá fazendo pra gente já essas partes do banco, fazendo a consulta, né, das informações, tanto a listagem quanto a pesquisa. A gente precisa agora melhorar essas consultas, essa pesquisa, para incluir para a gente informações do gênero, né, que não está carregando essa informação. E a gente tem que implementar esses outros métodos aqui de cadastro, atualização e exclusão. E a gente faz isso no próximo vídeo. A gente continua lá, tá certo? Então espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa aí. Se tiver alguma melhoria também, pode colocar. A gente pode fazer isso no próximo vídeo. E a gente se vê em breve, tá certo? Muito obrigado por ter chegado até aqui. E eu fui. Um abraço, até mais. Joia!